amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 53, que diz: Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Bom, meus amados, continuamos aqui no discurso do primeiro mártir cristão, Estevão, e ele que no final do seu discurso, ele realmente parte para cima, ele realmente passa a atacar aqueles judeus. O Sinédrio, o Supremo Concílio Religioso de Israel, ele estava diante dos sacerdotes, dos principais líderes, e ele vinha se defendendo, mas provavelmente já sabendo que aqueles de tão duro coração, provavelmente de olhar enfurecido, iriam condená-lo de qualquer forma. Ele aponta para ele e diz: Vocês receberam a lei de Moisés e não a obedecem. Vocês mataram o Cristo, o Messias prometido, porque não obedecem, não seguem. Então, queridos, é impressionante, primeiro, o que a gente vê, né? Que a gente espera que da liderança religiosa seja um exemplo de devoção a Deus, mas muitos, infelizmente, estão seguindo seus próprios interesses e desobedecem. E a gente precisa nos repensar, querido, sempre. Porque aquele que se acha religioso, porque faz orações e canta cânticos, muitas vezes essa pessoa deixa de se examinar. Isso é o grande perigo do ser humano, queridos, porque como o livro de Provérbios nos diz, a soberba precede a ruína. Então se examine sempre, não é porque você fala muito de Jesus, ou vai à igreja, ou se diz cristão, que isso te exime de se examinar, de verificar o seu coração, de ver se realmente o que você vive é o amor de Deus. Porque o que Jesus diz, que resume a lei e os profetas, é amar a Deus e amar ao próximo. Esses religiosos aqui de tanto cantavam, mas enchiam o coração de ódio, ao ponto que quando Deus vem, eles o matam. Ao ponto de que quando alguém mostra para eles o erro deles, eles novamente carregam ódio e vingança no coração. Então que a gente sempre se repense, queridos. É muito importante que a gente não se esconda atrás da nossa máscara de religiosidade. Pelo contrário, a verdadeira devoção se dá no coração, queridos. Nós precisamos enxergar o nosso coração, as nossas práticas, o nosso olhar. Da onde parte cada palavra? Da onde parte cada ação? É de um coração amoroso? É de um coração amável? Ou é de um coração amargo, de um coração cheio de ressentimentos, cheio de rigores excessivos, que não beneficiam nem a pessoa que o vive, nem aos que estão ao redor? Jesus, pelo contrário, quem passava por ele, por mais falho e fraco que a pessoa fosse, a pessoa era erguida, a pessoa era fortalecida, a pessoa se sentia acolhida e abençoada. E ele perdoava. Que o nosso coração seja assim, queridos. Que a gente não se coloque na posição como de um sinédrio, sempre pronto a julgarmos, apontarmos o dedo e condenarmos as pessoas. Não. Isso não é o nosso trabalho. Só existe um juiz e um legislador, que é Deus. A nossa ação aqui na terra é restaurar as pessoas. Nossa ação aqui na terra é trabalhar para contribuir para a jornada delas, para a vida delas. Ajudá-las a seguir o caminho, nós seguindo o caminho à frente. Porque geralmente quem aponta o dedo é quem está mais lá atrás, justamente por ter esse coração judicioso, esse coração que procura falhas nos outros para poder se vangloriar e poder ter o direito, a justificativa para pisar nas pessoas e gerar esse gozo maligno que muitos religiosos têm, de sustentar a sua soberba e a sua arrogância pisando quando os outros estão fracos. Seja você o maior acolhedor, seja você um coração cheio de misericórdia, de compaixão, como Jesus.
Não seja o sinédrio nesse mundo. Por favor, queridos, por favor. E mais, se aqui está dizendo, queridos, que aqueles desobedeceram a lei que foi entregue por intermédio de anjos, quanto mais nós que recebemos a mensagem do próprio Cristo, do próprio Deus, como Hebreus capítulo 2 nos adverte. Por isso, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos, a lei lá do Antigo Testamento, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tão grande salvação, a qual tem sido nos anunciada pelo próprio Senhor. Queridos, a gente tem uma mensagem belíssima, que os cristãos não estão dando mais atenção, a verdadeira devoção, o verdadeiro abrir do coração, entrega, fome, sede, amor. Veja, queridos, se aquela mensagem do Antigo Testamento era ela devida à obediência, à entrega, à busca e à compreensão, quanto mais nós que temos agora a mensagem do Deus que deu a vida por nós. Que Deus, o Deus que oferece o seu amor e perdão de forma gratuita, de forma escancarada, de forma bela, de forma linda, um Deus que nos ama. Como nós devemos seguir essa mensagem, anunciar essa mensagem e sermos essa mensagem. Não apenas falar do amor de Deus, mas nós encarnarmos esse amor, nós sermos representantes desse amor, nós vivermos esse amor, todos se sentirem bem por causa da nossa vivência do Evangelho amando-os. Queridos, como Hebreus 1, agora eu volto um capítulo lá de Hebreus 1 diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Olha que coisa maravilhosa que isso. Como eu sempre tenho falado, né? O Antigo Testamento tem um valor imenso, porque foi Deus falando aos profetas através de anjos, falando ao povo. Mas nesses últimos dias, ele nos falou pelo seu próprio Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a exata expressão do seu ser. Esse que falou com nós, então, conosco. Então, que mensagem espetacular nós recebemos da boca de Deus e do próprio Deus. Então, se a mensagem entregue por anjos foi excelente, quão mais superior e maravilhosa é a mensagem nos trazida pelo próprio Filho de Deus e a qual nós devemos seguir, desejar, amar e viver. Queridos, a religião muitas vezes condena. Cristo, ele vem para salvar. Que nós venhamos a seguir a Cristo. Porque judeus e muitos não seguiram a lei que foi entregue por anjos. E nós, cristãos, muitas vezes não estamos seguindo aquilo que não foi trazido, a boa notícia, o evangelho trazido pelo próprio Cristo. Então, que triste, né, queridos? A história humana sempre não dando a devida atenção a Deus e a sua mensagem. Ouça a Cristo, ouça a sua mensagem, a sua palavra, porque ela nos veio não por intermédio de anjos, mas através do próprio Cristo, do próprio fundamento da realidade, daquele que criou todo o universo. No princípio estava Deus, no princípio ele estava com Deus e lá no princípio ele era Deus. O próprio Deus fala conosco, queridos. Não fiquem apenas buscando ouvir o ser humano, ou o seu próprio coração. Ouça Deus falar contigo. Ouça a mensagem dele para acalmar seu coração, lhe trazer a paz. Deus é real, Deus é presente, Deus é poderoso para transformar a sua situação, o seu coração, a sua mente, a sua vida. Apenas dê ouvido a eles, queridos. Apenas dê ouvido a ele.
e que essa mensagem maravilhosa de Cristo você a siga de todo o coração. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.